Olhando assim de primeira, dados podem parecer só um monte de texto sem sentido, né? Um ruído digital. Mas e se a gente pensar que no meio desse ruído quase sempre existe uma história? Uma pequena pista, uma migalha de pão digital só esperando para ser decifrada. Exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos pegar uma única linha de dados técnicos e descobrir o momento exato que ela conseguiu capturar. E aqui está ela, o nosso mistério. Parece bem complicado, eu sei, mas vamos encarar isso como a principal evidência de uma investigação. É basicamente uma história, só que escrita numa língua diferente, a língua dos dados. E agora a gente vai aprender a ler essa língua, juntos, pedacinho por pedacinho. Ok, então, por onde começar? Em qualquer investigação, a gente começa pelas pistas mais concretas. Nesse caso, vamos procurar detalhes sobre o aparelho que estava envolvido nisso tudo. O que será que a própria máquina pode nos contar sobre si mesma? Olha só como esses trechos de texto já revelam bastante coisa. iPhone OS 26.1. Isso aqui indica um sistema operacional que nem foi lançado ainda, uma versão futura. Aí temos o código iPhone 16,2, que identifica um modelo bem específico de iPhone. E para fechar, essa parte Spotlight/1 mostra até o que a pessoa estava fazendo, usando a busca do aparelho, o Spotlight. Pronto, já temos o software, o hardware e até a ação. E agora, um detalhe importantíssimo sobre segurança. Roots installed basicamente quer dizer se a segurança do aparelho foi modificada ou quebrada, o que muita gente conhece como jailbreak. E o número ali é 0. Isso é uma ótima notícia. Significa que o aparelho está seguro, não foi comprometido. É um perfil limpinho. Bom, já conhecemos bem o aparelho. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Com as próximas pistas, a gente vai conseguir montar o cenário completo do que aconteceu. Vamos responder aquelas 3 perguntas clássicas: o que, quando e onde. O quando é de uma precisão impressionante. Não é só a data, 28 de novembro de 2025. É a hora exata, 2h35 da tarde e 44 segundos. E aquele menos 0300 no final é o fuso horário. Isso crava o evento em um momento exato de uma tarde específica. E onde? Bom, a resposta está bem ali, nessas 2 letrinhas, BR. Esse é o código de país para o Brasil. Tudo bem, não dá para saber a cidade ou o endereço, mas já coloca o nosso evento no mapa. Sabemos que o aparelho estava no Brasil quando tudo isso aconteceu. E, finalmente, o quê? O que aconteceu, exatamente? Bug tipo 313 nos diz que não foi um erro qualquer, aleatório. Foi um tipo específico de evento. É como se fosse um problema já conhecido que recebe o número 313 para ser classificado e analisado mais fácil pelas equipes de engenharia. Então já temos o aparelho, o lugar, a hora, mas e a pessoa por trás disso tudo? Agora a gente foca no elemento humano da história, mas falando de algo que é absolutamente crucial nesse tipo de dado, a privacidade. E é aqui que a coisa fica séria. A proteção da privacidade é total. Repara no que não está nesse registro. Nome, e-mail, endereço, nada de informação pessoal. No lugar disso, o que a gente tem é o tal do User Underline Guide, um identificador anônimo. É uma sequência de letras e números aleatórios que serve para agrupar os relatórios do mesmo aparelho, mas sem nunca, jamais, revelar a identidade da pessoa. Certo, juntamos todas as pistas. Deciframos cada parte daquele nosso código misterioso. Chegou a hora, então, de juntar todas as peças e finalmente ver a história completa que esse único momento digital tem para nos contar. Então, a história que aquela nossa pequena pista digital conta é a seguinte. Em uma tarde de 28 de novembro de 2025, uma pessoa, de forma anônima, lá no Brasil, estava usando a função de busca de um modelo específico de iPhone, rodando uma versão futura do sistema operacional. Durante o uso, um evento específico aconteceu. Como resultado, um relatório anônimo de feedback, do tipo 313, foi enviado automaticamente para análise técnica. Uma história inteira, a partir de só 2 linhas de código. A gente saiu de um código que parecia indecifrável e chegou a uma história bem clara. Isso só mostra que cada interação que a gente tem com os nossos aparelhos deixa um rastro, uma pegada digital. Fica a reflexão. Se uma única linha de dados pode contar tanta coisa, que histórias será que os dados que estão por toda a nossa volta estão contando agora mesmo?